Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, na semana passada, eu deixei para vocês lá no Classroom um trabalho, né? Algumas questões. Essas questões, elas estão no formulário e são todas relacionadas a este texto que também está disponível para vocês lá no Classroom, tá? Então, lá o arquivo saiu como trabalho, mas esse aqui não é trabalho. Esse aqui é apenas o texto base para vocês poderem responder as questões que estão no formulário. O formulário é esse aqui. Esse aqui. Bom? Então, Centro Educacional Estadual de Educação Profissional, Miguel Carlos Parolo. Eu postei para vocês essa atividade no dia 16 de setembro de 2020. Trabalho de Comunicação e Educação em Segurança do Trabalho. Primeiro bimestre, professora Josiane Pesson. Tá? Então, para a realização deste trabalho, leia o artigo de opinião que está em anexo. É este que a professora abriu para vocês aqui. Esse aqui, tá? Pausas para quem atua em câmara fria pode ser dificultadas. Quem escreveu esse texto foi o Victor Faverin, em 18 de junho de 2020, ok? Esse texto é muito interessante, ele traz informações para nós sobre algumas mudanças, né, que estão tentando realizar aí no trabalho das pessoas que trabalham em câmara fria, tá? Então, vamos lá. Vocês façam a leitura. Se vocês quiserem ler comigo, lá também na aula da semana passada, tem a leitura que eu realizei do artigo e também algumas explicações, bom? Hoje eu vou fazer a leitura do trabalho, visto que ninguém ainda, né? Eu percebi que ninguém fez o trabalho. Pessoal, é importante que vocês realizem as atividades, ok? E respondam a presença, tá bom? Então, a primeira pergunta, qual é o seu nome? Número 2, qual é o título do texto? Então, você vai lá, né? Deixa aberta a aba e olha o título do texto. Pausas para quem atua em câmara fria podem ser dificultadas. Qual é o significado das siglas MP, CNTA, SINAIT, NR? Todos esses significados estão dentro do texto. É só vocês lerem o texto que vocês vão encontrar. Coloquem aqui na resposta. Os significados são MP, Ministério Público, tá? Depois, CNTA, coloca o significado, um de cada uma. NR. 4. Qual é o assunto principal do texto lido? O assunto principal do texto lido, ele está sempre relacionado ao título, tá? Então, nós temos ali uma alteração proposta pela medida provisória MP 927 do governo federal. Então, esse é o tema, ou seja, é o assunto principal desse texto. Uma alteração proposta, não aconteceu ainda. Eles estão tentando mudar algumas coisas aí, tá? Relacionadas à lei. 5. Quais são os dois órgãos citados que estão contra a tentativa de mudança da NR 36? Então, vocês voltam lá no texto, leem aqui, ó. A tentativa de mudança é alvo de críticas da CNTA, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins, e do SINAIT, Sindicato Nacional de Auditores Fiscais,
tá? Então, são esses dois órgãos. 6. Cite a fala do presidente da CNTA que foi usada como argumento contrário à medida provisória, tá? Então, essa fala, ela está entre aspas, é só vocês voltarem lá no texto, encontrar e copiar aqui a fala. 7. Qual é a NR citada que disciplina atualmente o trabalho nos frigoríficos? Então, tem uma norma regulamentadora que fala diretamente sobre o trabalho nos frigoríficos. Então, vocês vão só colocar o número da NR aqui para mim. 8. Segundo o dirigente da CNTA, os organizadores da medida provisória não se pautaram na ciência para a tentativa da mudança da NR, e isso pode causar malefícios para o trabalho, para o trabalhador. Cite-os. Quais são os malefícios, tá, que a mudança nessa lei pode causar? 9. Para os auditores fiscais do trabalho, o que as mudanças da NR 36 causarão? Então, as mudanças na NR 36 causarão, nananã, tá? Está explícito lá no texto. E a questão número 10, qual é o gênero textual a que pertence o texto lido? O texto, esse texto aqui, que nós estamos usando como fonte para a interpretação, tá? Esse texto, ele é um artigo de opinião, tá? Ele é um artigo de divulgação científica ou é um resumo? Ah, professora, o artigo de divulgação científica nós já estudamos a estrutura e não é essa que está aí. O resumo nós também já estudamos no bimestre anterior, no semestre anterior. Também não é assim. Ah, então sobrou só uma opção. Então, vocês vão assinalar a opção correta. Bom? Então, para vocês, um beijinho no coração, boa semana, realizem o trabalho, tá? Com bastante dedicação e capricho. Tchau, tchau.